Aqui no Novo Dia da CNN Brasil tem informação, tem análise também. A gente vai chamar a Basília Rodrigues agora ao vivo e direto da nossa redação lá em Brasília. Basília, a gente fez esse levantamento aqui, bom dia antes de mais nada, a gente fez esse levantamento aqui na agência, que no Senado, em tese, há 54 senadores favoráveis ao andamento da PEC, à aprovação da PEC. Sempre em tese, né, respeitando a individualidade de cada senador, que não necessariamente vai seguir a orientação da bancada. O Senado fatalmente vai mudar as coisas. Já há algum indício, Basília, de como Câmara e Senado vão trabalhar juntas para deixar a PEC já azeitada para quando ela chegar à Câmara não precisar ser alterada? Eu me refiro especialmente ao tamanho da licença para gastar e ao prazo em que o Bolsa Família deve ficar fora do teto. Oi, tudo bem? Olha, Colombo, muito bom dia para você, todos os nossos espectadores. A gente já sabe quem vai comandar a Câmara dos Deputados no ano que vem, né, que continuará sendo Arthur Lira, mas ainda não sabe quando exatamente essa PEC vai passar. O texto da PEC está aí sendo objeto de várias negociações, já foi objeto da negociação sobre os comandos da casa. Então, 2023 começa tranquilo para Lira, uma vez que ele tem os apoios até mais do que de sobra dos partidos para a sua reeleição à presidência da casa. Isso aí é um tipo de negociação. Então, a PEC em si ainda não está azeitada, mas o governo eleito e essa tentativa de se dar bem com o Congresso que aí está, ainda que não seja o mesmo para 2023, acabou antecipando algumas discussões, como a discussão da formação de blocos, a discussão também das presidências da Câmara e do Senado. Na prática, é como se eles ainda não tivessem se debruçado diretamente no texto da PEC, que é algo que a gente de fato vai ver nesta semana. É que antes da votação em si do texto da proposta de emenda à Constituição, tinham outras arestas a serem aí dirimidas, né, aparadas por este governo eleito e pela base que ele quer formar no Congresso Nacional a partir do ano que vem, pegando pelas cúpulas, né? Conversando bastante com Arthur Lira, conversando bastante com Rodrigo Pacheco. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já está em Brasília, ele que chegou ontem à noite, deverá ter várias reuniões nesta semana justamente para conseguir dar celeridade à aprovação desse texto. A gente tem amanhã, terça-feira, expectativa de que a PEC passe pela CCJ do Senado. No mesmo dia, ela já iria para plenário para que a votação em plenário se dê até quarta-feira. Aí uma votação a toque de caixa, porque não tem muito tempo. A PEC já chegou com um calendário muito enxuto, apertado, não tem muito tempo e até agora o Congresso ainda não aprovou nem a proposta orçamentária. E já estamos em dezembro. A proposta orçamentária é a última tarefa do Congresso antes de entrar em recesso, em férias, né? Recesso legislativo. Então, veja que tem que aprovar a PEC para depois aprovar o orçamento. Essas discussões nessa semana se darão hoje no encontro de Lira, Pacheco, tem Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, também Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No decorrer da semana teremos mais reuniões de Lula para poder essas votações acontecerem nesta semana, pelo menos no Senado, e deixar a semana que vem para a Câmara dos Deputados. A expectativa, então, é de que em meados deste dezembro já tenha um texto aprovado, né? E como é a emenda à Constituição, precisa ser promulgada pelo Congresso Nacional. Um debate interessante, Colombo, se você quiser voltar aí a tela para a gente conversar sobre isso, veja esses nomes que a gente está citando aí, né? O Alcolumbre, que é o presidente do CCJ e cotado para ser relator dessa proposta. O outro nome que vem correndo por fora, Alexandre Silveira, que concorreu para Senado por Minas Gerais, perdeu, mas ainda é senador da República neste ano e poderá ser relator desse texto também. Ele
é cotado para ser ministro. Então, as pessoas que estão aí sendo muito citadas e poderão contar como estratégicos, né, como os estrategistas importantes para esse texto passar, terão o seu lugar ao sol no governo Lula. Então, tem aí o Alexandre Silveira, que é um pretenso ministro, pode ser de infraestrutura, e também Alcolumbre pavimentando aí o seu caminho de poder para novamente voltar ao comando do Senado. Não agora, já que a pactuação é pela reeleição de Rodrigo Pacheco, mas nada impede que ele Alcolumbre assuma na segunda metade do mandato de Lula. Então, aí a gente está falando de 2025 para 2026, né? Dos 2 anos, 2025 e 2026. Enquanto isso, qual seria, então, o destino de Alcolumbre? Relator dessa PEC, ele está pleiteando este lugar e há quem diga até um tipo de liderança de governo. Então, todo mundo que está orbitando ao redor da PEC, e é uma proposta poderosíssima, porque a gente está falando de muitos recursos, muitas demandas, então poder também de colocar esse dinheiro em determinados projetos, também vai conseguir, ou está tentando se cacifar para conseguir um lugar importante de articulação nesse novo governo. É isso aí, governo novo, todo mundo querendo lugar a um sol, para saber se tem sol para todo mundo, né?